Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, vosso irmão em Cristo, Gregório, trazendo mais um pedacinho do Maná dos Céus. Um pedacinho do Maná dos Céus, estudando o livro de Apocalipse. Eu já fiz a introdução, depois falei sobre a visão extraordinária que João teve da aparição de Cristo glorificado, com os seus cabelos brancos, sua veste sacerdotal, seus olhos semelhantes a chama de fogo, seus pés semelhantes a um latão reluzente, com a aparência de que havia sido morto, mas que estava vivo, e que tinha as 7 estrelas e andava no meio dos 7 candelabros de ouro. Depois eu vos falei do capítulo 2, acerca do início das cartas, as 7 cartas para a igreja da Ásia. O capítulo 2 trouxe 4 cartas, o capítulo 3 trouxe 3 cartas. Eu fiz o encerramento ao falar que Jesus estava à porta, dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei e com ele cearei. O capítulo 4, amados, inicia o Senhor Jesus falando. João dizendo: depois dessas coisas ouvi uma voz nos céus que dizia: vem e mostrar-te-ei as coisas que depois desta deve acontecer. Muito bem, amados, eu chamo a vossa atenção para a mensagem do capítulo 4. Nós vamos tentar analisar o capítulo 4, versículo por versículo, para ver esta visão extraordinária. O capítulo 4, amados, é uma visão vinda do céu, uma visão de Deus em seu glorioso trono, em volta da qual havia 24 anciões e 4 seres viventes. No versículo 9 a 11, ouve-se seus cânticos, os cânticos dos santos anjos, a qual o apóstolo João ouviu. O versículo 1 até o 8, depois que o Senhor Jesus deu instrução ao apóstolo para que escrevesse as coisas que são as igrejas. Então houve outra visão. O apóstolo viu um trono colocado no céu, um emblema do domínio universal de Jeová, do Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Viu um glorioso ser sentado num trono, não descrito com rosgos humanos, mas para ser representado por uma semelhança ou imagem, senão por seu fulgor sem igual. Este ser parece símbolo da existência da natureza divina e da terminável justiça de Deus. João vê o arco-íris, um símbolo apropriado da aliança de promessa que Deus fez com Cristo, como a cabeça da igreja e como todo o seu povo, pelo qual ele vê uma cor dominante, era um verde agradável, mostrando uma natureza revivida e refrescante da nova aliança. João vê também 24 tronos e assentados sobre esses tronos 24 anciões assentados em volta do trono principal, onde havia
24 anciões, amados, que provavelmente representa toda a igreja de Deus que estivesse sendo que estivesse sentado nesse trono. Significa honra, repouso e satisfação. Que eles estejam sentados em volta do trono significa a proximidade com Deus, a vista e os deleitos que tem nele. Os anciões vestem roupagens brancas, que significa justiça imputada aos santos. Isso significa que há uma santidade. Tinha em suas cabeças coroas de ouro, significa a glória que tem com ele. Raios e vozes saíam do trono, as terríveis declarações que faz Deus à sua igreja acerca da sua soberana vontade e prazer. Havia 7 lâmpadas de fogo ardendo diante do trono. Os dons, as graças e a operação do Espírito de Deus nas igrejas de Cristo, dispersada conforme a vontade e o prazer do que se assenta no trono. Na igreja do Evangelho, o lamento para a purificação e o sangue do Senhor Jesus Cristo, que limpa de todo pecado. Neste deve ser lavado todos para serem admitidos por graça na presença de Deus na terra antes da sua gloriosa presença no céu. O apóstolo viu 4 seres viventes entre os tronos e o círculo do ancião colocado entre Deus e a gente. Esse parece significar o verdadeiro ministro do Evangelho por seu lugar entre Deus e a gente. Também isso indica a descrição que se dá, a qual mostra a sabedoria, o valor, diligência, descrição e o afeto pelo qual sabe daqueles que sobem ao céu. Versículo 9 ao 11, todos os crentes verdadeiros atribuem sua redenção, a sua conversão, seus privilégios presentes e esperança futura ao eterno, surpreendente Santo Deus. Assim também ao céu os cânticos, agradecido por sempre harmoniosos dos remidos da terra. Então, façamos como eles, amados. Que nosso louvor seja constante, que seja cada dia, que nós venhamos unir o nosso louvor ao Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra. João diz, no livro de Apocalipse, no capítulo 4, ele diz da seguinte maneira, vamos analisar para que nós possamos compreender. Este capítulo fala acerca da visão do trono de Deus. João diz, depois dessas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta dos céus. É a primeira voz que ouvira, voz como de trombeta falando comigo, disse, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois desta deve acontecer. Imediatamente eu fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e alguém assentado sobre o trono. Muito bem, amados, vamos então iniciar por aqui. Depois de que coisas que João olha para os céus? Muito bem, amados, os 3 primeiros capítulos trata de uma introdução, de uma carta, das cartas para as 7 igrejas, Jesus incumbindo
o apóstolo João de escrever 7 cartas, uma carta para cada igreja, as 7 igrejas. Jesus se apresenta diante de João, ele ouve uma voz semelhante à voz de trombeta, e Jesus se apresenta como o cordeiro que foi morto e que estava vivo, e andava no meio dos 7 castiçais de ouro, e tinha as 7 estrelas em sua mão. O próprio livro de Apocalipse, ele explica os símbolos das estrelas, os símbolos dos castiçais. As estrelas são os anjos da igreja, os castiçais são a própria igreja. Agora, João diz que depois de ter escrito as 7 cartas, ele olha para os céus e ouve a voz que ele identificou como sendo a primeira voz, aquela primeira voz que falou com ele na ilha de Patmos. João conhecia a voz do seu mestre, então ele identifica como sendo a primeira voz, só que uma voz diferente, é uma voz como som de trombeta. Ele já não era mais a voz do seu mestre amoroso, mas era a voz agora como som de trombeta, algo muito profundo e forte. Ele diz que esta voz falava com ele, disse para ele: sobe aqui, eu vou te mostrar as coisas que depois desta devem acontecer. E João diz que ele imediatamente ele foi arrebatado do Espírito. Alguns teólogos defendem que João foi só arrebatado por meio do pensamento, mas eu quero defender que João foi arrebatado literalmente aos céus. E ele entra nos céus, ele vê um trono que estava posto nos céus, e ele vê alguém assentado sobre o trono. Veja bem, João, ele não diz que ele viu Deus, ele diz que viu alguém assentado sobre o trono. Então ele para de olhar para a fisionomia, porque não conseguia ver a face daquele que estava sentado sobre o trono. Então ele passa a descrever como era a semelhança daquele que estava sentado sobre o trono, e ele diz que aquele que estava sentado sobre o trono tinha aparência semelhante a uma pedra de jaspe e de sárdio, e havia ao redor do trono arcos íris semelhante à aparência da esmeralda. Todos nós sabemos, amados, o que significa o arco-íris. Todos nós sabemos que nenhum homem é capaz de olhar a face de Deus e viver. Então João parou de olhar para a face daquele ser que estava sentado sobre o trono e passou a descrever aquilo que ele via. Ele via brilho, glória, ele via muito poder. Ele viu o arco-íris, diz ele, semelhante na aparência da esmeralda. Todos nós sabemos que o arco-íris é o símbolo da aliança de Deus com os homens no Antigo Testamento, logo após o dilúvio, da qual Deus disse que nunca mais destruiria a terra por meio de dilúvio. Então Deus fez uma aliança, e esta aliança foi cumprida em Cristo Jesus. Ele diz que havia também ao redor do trono 24 tronos, e sobre os tronos ele diz que viu assentado 24 anciões vestidos de branco, que tinham a sua cabeça coroas de ouro. Primeira coisa, ele vê que havia 24 tronos. Ele também vê 24 anciões. Ele vê que esses 24 anciões já estavam vestidos com a veste dos vencedores, e ele vê inclusive que esses anciões já estavam coroados na glória. Nós, amados, eu não vou tentar explicar em termo teológico, porque eu não sou teólogo, eu sou pregador. Então tentarei, por meio da minha limitação, esclarecer quem são esses 24 anciões. Primeira coisa, amado, nós precisamos saber que para entrar nos céus só há uma possibilidade: você ser transladado. Ser transladado é ser arrebatado, ir de corpo, de espírito, de alma, levado para os céus, receber o corpo glorioso. E quem recebeu, quem na história nós podemos falar de que houve, que foi transladado para os céus? Somente Elias e Enoque. Não há nenhum relato na Bíblia
de outro ser que tenha sido levado literalmente para os céus sem conhecer a morte. E só há outra maneira de entrarmos nos céus, de entrar nos céus, se houver a ressurreição. E quem entrou nos céus por meio da ressurreição? Somente o Filho de Deus. Mas tem alguém mais nos céus? Você pode me perguntar, mas presbítero, alguém entrou mais nos céus fora Jesus, fora Elias e fora o Enoque? Muito bem, amados. A Bíblia diz que no Novo Testamento conta-nos que Jesus leva os seus discípulos para orar no monte, e lá a sua roupa resplandece, tornando-se branco como um branco nunca existiu na terra, com um brilho tão glorioso, e de repente os discípulos vê ao lado de Jesus Moisés e Elias. Se a Bíblia diz que Deus matou Moisés e escondeu o corpo de Moisés, e agora Moisés está ao lado de Cristo no Monte da Transfiguração, isso significa que Moisés também já está na glória com Cristo. Ele já entrou nos céus. Então Moisés também já está nos céus. E quem mais pode estar nos céus? Você pode me perguntar, e quem são os 24 anciões? Se nós lemos o livro de Mateus, capítulo 37, versículo 52, conta-nos. Os versículos anteriores conta-nos, amados irmãos, que Jesus foi crucificado e ele passou por um período sofrendo na cruz do Calvário, e chegando o momento da sua morte, ele solta o seu brado de vitória, dizendo: tudo está consumado, e morre. E a Bíblia diz que nesse instante que Jesus entrega seu espírito a Deus, houve o terremoto, o céu se escureceu, o sepulcro se abriu, e muitos dos santos que aguardavam a vida de Cristo ressuscitaram e entraram na cidade santa, e foram vistos por muitos. E o que aconteceu com essas pessoas que ressuscitaram, amados? Eles estão na glória com Cristo. Eles já estão na glória com Cristo. E por que somente 24 tronos? Por que somente 24 anciões? Por que somente 24 coroas? Se a Bíblia diz que muitos dos santos ressuscitaram na ocasião da morte de Cristo e entraram na cidade santa, depois, quando Cristo subiu para a glória, ele já levou essas pessoas que ressuscitou com ele. Então, muito bem, amados, nós sabemos a história da antiga aliança, onde havia o santuário de Deus terreno aqui na terra, e onde havia uma divisão de turno sacerdotal de 24 sacerdotes que cumpriam seu turno sacerdotal. Então, esses 24 anciões representam a perfeição do santuário de Deus. E o santuário de Deus que o João vê aqui já está na glória, amado, não é mais da terra. Ele já é levado para os céus. Ele diz que ele foi literalmente levado para os céus. E quem são esses representantes? Alguns teólogos defendem que são 12 representantes da tribo de Israel e os 12 apóstolos de Jesus. Mas se a Bíblia diz que para entrar nos céus tem que haver a ressurreição, eu pergunto, Paulo já ressuscitou? Pedro já ressuscitou? Os discípulos de Jesus já ressuscitou? Não, amados. Eles estão aguardando a ressurreição, o arrebatamento da igreja, para que os mortos ressuscitarão primeiro e subirão ao encontro do Senhor. Então não pode ser os 12 discípulos de Jesus, mas são representados figuramente por meio desses 24 anciões, a igreja de Cristo, representante dos apóstolos de Cristo. E a Bíblia diz que do trono daquele
trono principal saía relâmpago, vozes e trovões, e diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo, a quais são os 7 Espíritos de Deus. Muito bem, amados. Quando diz que dos tronos saía relâmpago, vozes e trovões, nós sabemos, amados irmãos, que aonde ocorreu o relâmpago, aonde correu o trovão, aonde ocorreu vozes de trovões, foi quando Deus entregou a tábua do 10 mandamentos para Moisés. Se nós lermos dentro do Antigo Testamento, a Bíblia diz que o monte Sinai fumegava, e havia relâmpago, havia trovões, havia sons de muitos sons de trombetas. E agora João já vê isso lá no céu, sendo representado pelo próprio trono de Deus. E o que significa as 7 lâmpadas de fogo? Aqui diz que são os 7 Espíritos de Deus. Isso é diferente do candelabro, amados. No capítulo 1, João vê o candelabro. Agora ele já vê a lâmpada de fogo. Qual é a diferença com o candelabro e com a lâmpada? O candelabro, amado, é simplesmente aquele que sustenta a própria lâmpada, que sustenta o candelabro serve muitas vezes. Nós vamos sempre encontrar dentro da Bíblia 7 candelabros, 7 lâmpadas, 7 espíritos, vamos encontrar 7 trombetas, 7 igrejas. O número 7 vai sempre estar em destaque dentro do livro de Apocalipse. Então, o candelabro ele serve de recipiente para o fogo, amado, para a luz, para a vela, para onde vai colocar o próprio fogo. E quem é o candelabro? É a igreja. Então a igreja é o sustentáculo onde o Espírito de Deus opera. Então ali estão os 7 Espíritos de Deus. Também havia diante do trono como um mar de vidro, semelhante a um cristal, e ao redor do trono e ao meio do trono, e de cada lado 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Eu vou ler de uma só vez. E o primeiro ser vivente era semelhante a um leão, e o segundo ser vivente era semelhante a um touro, e tinha o terceiro ser vivente rosto como de homem, e o quarto ser vivente era semelhante a uma águia voando. E os 4 seres viventes tinha cada um de si 6 asas, e ao redor e por dentro estava cheio de olhos, e não tem descanso nem de noite nem de dia, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir. Muito bem, amados, eu vou fazer uma pausa aqui para vos falar algo. O livro de Apocalipse é muito negligenciado por vários pregadores, por vários cristãos, por vários servos de Deus. Inclusive tem crente que tem medo de ler o livro de Apocalipse. É um livro que as pessoas acham muito difícil por ser um livro muito simbólico, cheio de símbolos, cheio de segredo. Mas eu quero vos dizer que o próprio Apocalipse revela o Apocalipse. E os demais que não são revelados aqui no próprio Apocalipse será revelado por meio do livro de Daniel, por livro de Ezequiel e do próprio livro de Zacarias. Então, amados, o que significa? Eu não quero entrar em detalhes sobre esses seres viventes. Hoje eu não estarei falando sobre ele, eu já expliquei numa outra mensagem quem são esses seres viventes, o que realmente eles simbolizavam. Inclusive eu já expliquei no livro de Isaías capítulo 6, onde Isaías tem uma visão, ele vê dessa visão
querubins, tendo 6 asas, com 2 voava, com 2 cobria os seus pés e com 2 cobria a sua face. E eu vos expliquei que esses serafins são anjos ornamentais, são seres viventes que vivem eternamente diante do trono de Deus. Mas hoje eu não quero falar sobre eles em si. Eu quero falar o que significa, porque cada um deles tem a sua característica. Um tem a característica de leão, outro tem a característica de touro, outro tem a característica de ter rosto como homem, e o quarto parece uma águia voando. Se nós analisarmos esses 4 seres viventes, ele representa a hierarquia de Deus, ele representa os serafins, os seres viventes que vivem eternamente, que desde o início ao fim jamais será fim. Eles representam também o 4 Evangelho de Cristo. Como ele pode representar o 4 Evangelho de Cristo? Se o primeiro ser vivente é apresentado como leão, vamos analisar como se apresenta o primeiro Evangelho, que é Mateus. Mateus inicia-se apresentando a genealogia de Jesus. Mas por que a genealogia de Jesus? Porque Mateus apresenta Jesus como sendo o Rei, o Senhor dos Senhores. Então, você precisa conhecer a dinastia dos reis. Você precisa conhecer a árvore genealógica do rei. Você precisa saber de que descendência, de que sangue genuinamente esse rei. E Jesus, a Bíblia apresenta ele como sendo o leão da tribo de Judá, o Rei dos reis e Senhor do Senhor. O livro de Mateus apresenta Jesus como sendo o Rei, como sendo o Senhor, como sendo aquele que veio para governar eternamente. Porque o segundo ser tem o rosto como de touro, novilho ou de cordeiro, porque ele representa o Evangelho de Marcos. Marcos representa o Senhor Jesus como sendo aquele que vem para servir. E por que Marcos não apresenta, não trata da genealogia de Jesus? Porque se você vai contratar alguém para ser seu servo, você não está preocupado de que descendência é esse teu servo, de se ele tem sangue azul, se ele tem sangue de monarca, qual é a dinastia dessa pessoa que irá trabalhar para você. Você está preocupado que ele vai te servir. Então não há necessidade de você saber a árvore genealógica daquele que será seu servo. Então Marcos não apresenta a genealogia de Jesus, porque Jesus se apresenta aqui como sendo aquele que vem para servir, que vem para ser o nosso Cordeiro Pascual, para aquele que veio para morrer em nosso lugar. O terceiro ser tinha rosto como de um homem. E de que maneira que Lucas apresenta Jesus? Lucas apresenta Jesus como sendo filho do homem, como sendo aquele que nasceu homem, que nasceu em forma humana, aquele que nasceu 100% homem, mas também que era 100% Deus. Então, o quarto ser vivente, ele tinha essa característica humana. Ele nasceu na forma humana e esse representa o Evangelho de Lucas. Lucas apresenta, sempre que Lucas vai falar de Jesus, ele diz o Filho do Homem. O Filho do Homem, ele diz que apresenta Jesus como sendo o Filho do Homem. E o quarto ser vivente, ele tinha a semelhança de uma águia voando. De que maneira que João apresenta Jesus? João começa dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
Então João apresenta Jesus como sendo o próprio Deus, como sendo no princípio a palavra de Deus, sendo aquele que estava com Deus e aquele que era Deus e que continua sendo Deus. Então João por que ele usa o símbolo da águia? Porque naquele período que João escreveu, o animal que subia o mais alto dos céus era a águia. A águia, lá da mais altitude que ele estava, ele era capaz de ver um grilo andando sobre a terra. Então, João, ele apresenta Jesus como sendo a águia voando. A própria palavra de Deus diz que o Espírito de Deus paira sobre a face da terra como se fosse uma águia cuidando dos seus filhotes. Então, nós vemos aqui, amados irmãos, que esses 4 seres viventes, ele representa os 4 evangelhos de Cristo. Então, o próprio Apocalipse, ele interpreta o Apocalipse. O próprio Apocalipse, ele traz a numerologia e apresenta e identifica e interpreta. Esses 4 seres viventes, ele tinha cada um deles 6 asas e ao redor e por dentro estava cheio de olhos. Isso significa onisciência, também significa que ele vê tudo, que ele se locomove e que ele é capaz de estar em todo lugar. Então representa a onisciência, a onipresença de Deus e o poder da glória de Deus. E todos esses 4 seres viventes, eles estão maravilhados nos céus. Ele exalta, glorifica, ele louva, ele diz: santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Amados, diletos irmãos, e quando esses 4 seres viventes glorificam a Deus, quando eles louvam a Deus, quando eles honram, eles prestam ações de graça ao Senhor nosso Deus, que está sentado sobre o seu trono, que vive pelo século dos séculos. Os 24 anciões, ele levanta-se do seu trono, postra-se diante do trono daquele que está sentado sobre o trono principal e o adoram, aquele que vive pelo século dos séculos, depositando suas coroas diante do trono daquele que vive de eternidade em eternidade, dizendo: digno és o Senhor nosso Deus, o nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade existe e foram criados. Muito bem, amados, nós vemos aqui que inicia no capítulo 4 o juízo de Deus. Nós vamos nos aprofundar cada dia um pouquinho mais. Nós veremos no próximo capítulo já iniciando-se, vendo que existe um livro todo selado com 7 selos, e onde há uma necessidade que alguém abra esse selo, onde os segredos de Deus serão revelados para o mundo amado. Então nós precisamos analisar. Não tenha medo de Apocalipse, não tenha medo do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse ele foi escrito para os cristãos, amados. O livro de Apocalipse foi escrito num período do ano de 81 até 96 depois de Cristo. Foi o último livro da Bíblia escrita. E por um período muito grande, o livro de Apocalipse foi rejeitado por todos aqueles que se diziam cristãos, pois para eles não conseguiam compreender. Até mesmo o grande reformador Martinho Lutero, ele não aceitava o livro de Apocalipse como sendo um livro canônico ou como sendo um livro inspirado por Deus. Eles achavam muito fantasioso. Mas por fim, o próprio Martinho Lutero acabou aceitando o livro de Apocalipse como sendo um livro inspirado. Mas para isso, amado, por um período muito longo, o livro de Apocalipse foi rejeitado.
por vários cristãos, por vários períodos, por vários séculos, e só depois, já praticamente chegando a época da reforma, que o livro de Apocalipse foi introduzido no livro canônico, sendo considerado um livro inspirado por Deus, um livro revelado por Deus. Então, amados, não tenha medo do livro de Apocalipse. Eu estive conversando com uma irmã, ela disse para mim: presbítero, eu tenho medo do Apocalipse. E por isso eu estou trazendo as mensagens passo a passo, para vocês conhecerem qual é as coisas que devem acontecer no final de todos os tempos. Nós precisamos, amado, tomar posse da palavra de Deus. A palavra de Deus é para mim e para você. Então creia. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém e amém.